E hoje, um episódio super especial, estamos iniciando a transmissão ao vivo também pelo canal Digital Edu. Aqui no Digital Edu você sabe que você tem conteúdos com pessoas que são referências no mercado para ajudar você, seja em tecnologia, inovação, seja em empreendedorismo, liderança e gestão de projetos. Mas também a gente está unindo com a iniciativa lá no podcast do Spotify, Livros na Carreira. Então, a partir de agora, você vai ter a gravação ao vivo com os nossos autores, que são referências da editora Brasforte. E hoje é um tema daqueles para você ficar super antenado, super antenada, porque a gente vai falar desse super livro aqui, ó, Maximalismo. Existe uma corrente no mercado, que você já deve ter ouvido falar, que nós temos que focar em uma coisa, aquela questão do essencialismo, mas será que isso é sempre verdade? Esse livro ele vai romper com esse conceito que eu considero que está ultrapassado. Por quê? Nessa era da IA, na era da tecnologia que a gente vive, nós podemos ir muito além do que fazer apenas uma coisa. E nesse livro, o superautor Marcos Amazonas veio direto de São Paulo, está aqui no Rio de Janeiro, para nos brindar com esse conteúdo super rico. Antes de trazer aqui para o palco, Marcos, eu quero fazer uma introdução rápida aqui da sua linda trajetória de carreira. O livro, né, Maximalismo, ele é um convite para abraçar a complexidade e transformar a abundância em propósito, inovação e impacto. O Marcos Amazonas, ele atua em gigantes, olha só, gigantes de peso aqui no Brasil e no mundo. Rede Globo, Grupo Abril, TV Cultura e Grupo Bandeirantes. Ele participou também de iniciativas pioneiras, como a implantação da MTV, TVA e da TV Cidade, além de projetos marcantes, como Vila Sésamo, Rede 2 e Miss Experience, o primeiro museu imersivo do país. Olha que interessante, junta comunicação, junta inovação, criatividade. E ele chega hoje para mostrar na prática como fazer mais com inteligência, diversidade e intenção. E aí, vamos receber aqui com muito carinho, você que está ao vivo aqui, você que vai assistir depois no podcast, o nosso grande autor, Marcos Amazonas. Bem-vindo, meu amigo. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela tua participação. Vem direto de São Paulo aqui para o Rio de Vim Janeiro. exclusivamente para participar, Muito dada bom. a consideração que eu tenho por você, por todos, pela Brassport, e, e acho que é um momento importante para mim. Excelente para nós também. Eu quero já de cara te parabenizar pelo livro. Estava falando aqui contigo. É um livro que ele rompe o óbvio, muito interessante, e já está esgotado, né? A gente fez uma tiragem inicial para o lançamento, inclusive você vai poder convidar a nossa audiência para o lançamento em São Paulo. Eu vou dizer também que eu adorei a capa, que a capa ela retrata bem o livro, né? Então, parabéns pelo livro, pelo lançamento. Queria que você falasse para a nossa audiência, Marcos, um pouco aí mais de detalhes da sua trajetória. Eu sei que você hoje é uma grande referência no mercado, mas queria que você compartilhasse um pouco mais com a nossa audiência. Bom, eh, eu sou uma pessoa que eu sempre trabalhei na área de comunicação, tá? E fiz eu comecei minha carreira fazendo um programa que eu vou falar que poucas pessoas viram, né? Mas chamado Vila Sésamo. Vila César. Vila Sésamo foi um ícone da produção infantil. Eu comecei minha carreira na Rede Globo, fiz o Vila Sésamo, depois fui para o Sítio do Pica-Pau Amarelo, aí fui para a editora, na Globo, que naquela época chamava-se, não se chamava Editora Globo. Fiquei lá um tempo fazendo os livros e as revistas, aí me transferi para o Grupo Abril, continuei em livros e revistas, saí, montei uma grande produtora, depois voltei, fui para ser superintendente artístico comercial da Fundação Casper Libero, e a gente fez uma grande revolução na televisão, na rádio. Eu dirigi a televisão e rádio lá. Ganhamos a PCA, colunistas, um monte de prêmios. E o sucesso que a gente fez era a emissora o último lugar de audiência. Mas a gente conseguiu subir a audiência e ficamos um ícone do pessoal jovem. Aí Abril me chamou de volta para eu montar a MTV. O Roberto Tilla falou assim: ó, tá aqui esse papel, é o contrato. Carta branca, não Incrível, sei né? fazer nada de televisão. E aí eu fui montar a MTV, que foi uma tarefa
muito difícil, porque foi o primeiro canal segmentado do Brasil, né, dirigido a um único público, né, É, não tinha isso não antes. tinha, era um canal dedicado a jovens, isso não havia, foi o primeiro. E a única MTV do mundo que vivia de publicidade, as outras eram todas TV por assinatura. Então, foi muito difícil, muito difícil. Primeiro que a transmissão era em UHF e as TVs só recebiam do 2 ao 13. Então tinha que comprar decoder, eu tinha que estimular as pessoas, porque se os na tua casa você via, você não ia pegar, entendeu? Essa meninada hoje tem tudo fácil na palma da Tudo. mão, imagina antes, Não, para fazer sucesso a MTV, hein, que trabalho que deu. e aí fazer ela ser desejada, né, É, entendeu? Porque o segredo para alguém ir lá e comprar o decoder e querer ver, é querer muito aquilo, é verdade. não é. E aí para isso eu tive vários embates na MTV. Uma vez eu cheguei lá, eles me deram uma mesa cheia de produtos com a marca MTV, camisa, camiseta, caderno, um monte de coisa. Ele falou: "Então, como é que vocês vão fazer para o lançamento?" Eu falei: "Eu não vou levar nenhum, não vou fazer nada". "Como não vai fazer nada?" "Mas, esse é o lançamento da MTV". Eu falei: "Ah, mas não vai ter nada. No Brasil não vai ter nada". "Como não vai ter nada?" Eu falei: "As pessoas no Brasil vão ter que comprar um decoder. Eu não quero que ele vista uma camiseta, eu já tenho MTV, né, eu não quero que ele se sinta participante da MTV usando um produto, eu quero que ele se sinta participante assistindo o canal". Assistindo o canal. Aí fui nas gravadoras, você imaginar, reuni todas as gravadoras, os clipes eles davam de graça para todas as emissoras. Aí eu fui lá e falei: "Olha, eu quero uma exclusividade". "Não, não podemos dar de jeito nenhum. A gente distribui os clipes para todas as emissoras de televisão, todo mundo, eu não posso te dar exclusividade, te dar uma janela, não posso fazer nada". Falei: "Ah, tá bom, então muito obrigado pelo tempo de vocês, até logo". Ele falou: "Como até logo? Você não assinou?" Eu falei: "Ah, mas eu sou Abril, eu vou fazer uma revista feminina". Falei: "Por que eu vou fazer de música? Qualquer um vou fazer feminino, eu tenho Cláudia, tenho Nova, tenho não sei o quê, tenho um monte de coisa, e música a gente nem tem, não sei nem por que que inventaram isso". Saí, eles me pegaram na calçada. E aí, uma luta, e eu não queria exclusividade total, eu queria que alguém passasse antes. Aí no fim, fazendo de conta que eu não queria, eles falaram: "E se o Fantástico passar primeiro?" Falei: "Ah, não queria, mas vai, tá bom". Pegou seu galho aí. Era o que eu mais queria, porque a pessoa via no Fantástico: "Quero ver aquele clipe", ou comenta para um amigo: "Viu o clipe?" "Onde tem?" "Só tem na MTV". E isso é que começou a alavancar violentamente. Então isso que eu mostro muito no livro, quer dizer, se você olhar para o simples, se você olhar para o que está te dando, e a gente hoje vive muito isso, né, simplificar as coisas, ter objetividade, né, eh, como eu digo no livro, a gente aprendeu que a nossa vida era uma estrada. Eu nasço, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou me realizar, eu vou me desenvolver o meu produto, eu vou me desenvolver na minha empresa, né. Uma estrada é uma coisa que existe, é uma coisa, né, hoje em dia até GPS pode ser que funcione, não deu certo, muda de rota e tal. É, Só que hoje em dia não tem mais estrada. Hoje em dia a gente vive num labirinto. Quando você acha que achou, e eu vivi isso muito, eu diria, eu fui presidente de 13 empresas da Bandeirantes, e no meio desse negócio todo do grupo, começou a surgir um monte de coisas de internet, de tudo. Ai, como é que você abraça isso tudo? teve que se adaptar demais, né, Não, mano. é assim, quando você acha que tem uma saída, não tem. Por isso que eu É, digo, a gente vive num labirinto, não tem saída. O que a gente tem que fazer é aprender a viver nele. E aí, fazendo uma analogia com Creta, o labirinto de Creta, que também era um lugar para aprisionar o Minotauro, que era o medo, a insegurança, o terror, né, simbolizava isso tudo. E era fruto do pecado, de tudo, né, e se alimentava de humanos que jogavam lá. Nós também temos o Minotauro, nesse nosso labirinto de hoje. Só que o Minotauro não é externo, ele nos limita, né. nos habita dentro de nós. Porque qual é o nosso medo hoje? Onde está o medo e o pavor hoje? Será que eu correspondo às expectativas que tem de mim? E o meu emprego? O que acontecerá com a inteligência artificial? É. E as crises climáticas?
E o meu tempo, e a minha vida, e eu não sei o quê. Então, hoje a gente tem que aprender a conviver com isso, né. E um gestor, os funcionários, a equipe dele toda tem esses temores. Agora, se ele souber usar esses temores, ele une a equipe. Se ele não souber, ele vai ter que dirigir por autoridade. E isso é muito limitador, né. O autoritarismo é muito limitador. E hoje em dia você não pode estar limitado, porque o mundo muda todo dia. Excelente, é verdade, né, você falou essa questão do medo nos habita. É. Tanta oportunidade, mas ainda o medo nos habita. E aí eu queria que você explorasse um pouco mais o conceito de maximalismo. É uma coisa inédita, né, esse conceito. Queria que você falasse um pouco mais para a nossa audiência. O que que é o maximalismo? O maximalismo é uma forma de pensar e de agir num mundo complexo. Então, o maximalismo é assim, eu preciso, eh, olhar e aprender a olhar todas as oportunidades. Então eu digo assim, quer dizer, a gente está acostumado, eu tenho um problema e eu vejo o todo desse problema. Eu vi o problema inteiro, eu vi o todo do problema. Isso não é mais suficiente. Eu tenho que ver tudo que circunda esse todo e tudo que perpassa esse todo, que não é inerente dele, mas perpassa. Então essa visão maximalista pressupõe, uma porção de coisas, não é? Pressupõe que a gente não deve buscar a simplificação. O maximalismo tem 2 vertentes, eu vou explicar por que o nome é Tá maximalismo, bom. que aí o que que é isso? O maximalismo, no lado das artes, é o oposto do minimalismo. E há também um lado político no nome maximalismo. Por quê? No começo do século XX, 1900 e pouquinho, por causa da grande dificuldade de comunicação, os bolcheviques eram conhecidos como maximalistas no Brasil e países hispânicos. Porque bolchevismo é maioria, e aí nessa tradução virou maximalismo. O espírito inicial do bolchevismo era fazer o máximo possível dentro das condições existentes. É isso que a gente tem que fazer hoje. Então, o maximalismo, como o nome tem 2 referências, uma conhecida, que é das artes, né, e uma desconhecida, que é uma vertente política. Claro que depois o bolchevismo acabou numa ditadura do proletariado, numa censura e tal, mas o começo era muito diferente. Para você ter uma ideia, qual foi o primeiro lugar que fez uma lei que uma mulher podia fazer aborto por livre e espontânea vontade? Em 1917, os bolcheviques. Que os salários de homens e mulheres, que até hoje não se resolveu, eram obrigados a ser iguais por lei. Um lugar em que cada comunidade podia falar a língua que quisesse. Quer dizer, isso depois virou tudo ao contrário, né, acabou virando uma ditadura ferrenha. Mas O princípio era esse, o né. princípio gestor era esse. Então eu pego o maximalismo vem daí, quer dizer, de fazer o máximo que você pode dentro das condições existentes e abraçar mesmo tudo, né. Então, no maximalismo, a gente não procura as coisas, a gente acha. Porque quando você fala: "Eu vou procurar alguma coisa", é que nem quando você fala: "Esqueci as chaves". Você fala: "Bom, onde eu fui? Fui ali, falei com fulano, fui para tal". Procurar é mais ou menos isso. Você parte do que você já sabe e você parte de referências que você já tem. Então é muito limitador. No maximalismo, você procura e coloca tudo dentro, e vai jogando todas as opções. E aí você vai cutucando, olhando e vai achar a melhor solução possível. Mas se procura, você vai se repetir, Interessante. entendeu? Aí potencializa a criatividade, né. Potencializa muito. E a outra coisa essencial do maximalismo é a emancipação. Eu chefiei muitas equipes na minha vida, e e muita gente já. É, imagino. Eu nunca dei uma ordem, É mesmo? nunca. Ó, mensagem para liderança, qual é a mágica aí? Fala aí, Marcos. A mágica é emancipar.
Quando você emancipa e você deixa que as pessoas contribuam e você envolve as pessoas na solução, você gera pertencimento. Pertencimento gera produtividade, né. Além do pertencimento, ele gera, eh, a coletividade, o trabalho coletivo e gera responsabilidade. Quando você é um chefe autoritário e não emancipador, bom, aí eu sou completamente contra, mas vocês vão perceber, quer dizer, o que que você faz? Você primeiro explica para o funcionário o que que ele deve fazer. Né, parece lógico, não parece? É. O cara quer fazer isso, expliquei para ele. Agora vamos olhar por trás do que é explicar. Quando você explica alguma coisa, você já está limitando a inteligência do outro. Eu vou explicar por aquilo do jeito que eu acho que você vai entender, né, porque eu não vou explicar de um jeito que você não vai entender. Então eu já estou vendo que você é provavelmente menos do que você tem de potencial. E além de eu diminuir, não considerar a sua capacidade, eu oriento você a fazer as perguntas que eu sei as respostas, não qualquer pergunta. Então o chefe autoritário, ele limita absurdamente a criatividade, ele elimina o pertencimento, porque da segunda vez que ele dá ordem para o cara fazer, na terceira o cara fica esperando ele mandar. É. Agora, se eu fiz a ordem, a culpa não é minha se deu errado. Não participei de nada. Eu estou só cumprindo ordens. Por isso que eu digo, no mundo de hoje, no maximalismo, o pertencimento, a integração, a criação conjunta é fundamental. É isso que faz a diferença. E acabar com aquele falso conforto que eu tenho, porque eu comando tudo, e eu simplifico para ficar tudo dentro do meu controle, e aí eu tenho um falso conforto, né, que é desastroso nos Interessante, dias de hoje, né. interessante. Eu trabalho também além da Brasport, eu lidero a Advisor IT Service, que é uma empresa de tecnologia, e a gente tem como um dos serviços agilidade. E lá a gente fala mais ou menos isso também, né, porque, a comando e controle do passado não funciona mais Nada. nesse mundo tão complexo, né, que você colocou, e a autonomia das equipes é o sinônimo aí para emancipação que você falou, muito interessante. Agora, especificamente o livro, o Marcos, qual o problema que ele resolve? Ou seja, para liderança, para empreendedor, para profissionais no mercado, o que que ele ajuda diretamente? Bom, primeiro, o livro não tem respostas. Esse não é um livro que você vai procurar uma resposta. Esse é um livro que vai te propor uma reflexão para que você encontre as suas respostas. Ele não tem fórmula, não é. Eu recebo todo dia 10 maneiras de você fazer isso, 15 táticas para você fazer aqui, 35 É maneiras de não verdade. sei o dia inteiro. Eu não sei quem faz tanta coisa assim, entendeu. E quando você olha, é tudo mais do mesmo, não é. Então, o que eu acho que o livro propõe é um novo olhar, tá, um engajamento muito forte nesse olhar e, ah, eliminar completamente a simplicidade. Então eu digo assim, o autoritarismo é uma coisa que simplifica, depois aquela coisa também que eu tenho um capítulo sobre isso, que é um horror, né. Se eu estou sem fazer nada, eu me sinto que eu estou perdendo tempo. Então eu tenho um capítulo dedicado ao vazio. Eu cito, claro que na filosofia oriental a gente tem 3 tipos de vazio, eu cito 2 deles. Um do taoísmo, né, que é o Wu, eles chamam de Wu. O que que é esse vazio? É o vazio da onde nascem as coisas, é o vazio do porvir. Na correria, na gritaria, não surge nada. É na calma, é na reflexão, é no espaço, é no vazio que surge uma ideia, É. que surge uma coisa nova. Então, aí, na filosofia japonesa, eles chamam, não no taoísmo, eles têm uma coisa que chamam de Ma. O que que é o Ma? O Ma
é o vazio organizacional. É o espaço para as coisas acontecerem. Então, por exemplo, tan 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 tan. O que que faz a força disso? Espaço, o vazio entre as notas. Se você tirar esse vazio, vai brrr. É, Então, eu trago para a gente incorporar a importância também da gente conviver com o vazio, estimular o vazio, deixar que as coisas brotem e também uma coisa do mar é o ouvir, não é, condescendente, né, ouvir a pessoa. É um e esse ouvir é onde as pessoas refletem e veem. E o terceiro vazio é o vazio do insight, onde você menos espera. De repente, está numa reunião, todo mundo falando, e de repente um cara que você nunca imaginou vai lá e fala assim: "Olha aí meu nome", e tem um insight. é. Esse insight vem do vazio, ele não vem da coisa, né. Então a gente precisa saber dosar isso. E precisa também saber que a criatividade vem da fricção de ideias diferentes. Por isso é importante o vazio, por isso é importante a diversidade e é importante a meritocracia. A gente vive num momento aqui que tem um grupo que só considera a meritocracia, esquece qualquer coisa de diversidade, é só mérito, e tem um grupo que defende a diversidade. Aí vamos refletir, qual é a finalidade dos dois? O melhor desempenho. Então eles não são antagônicos, É. se eles têm o mesmo objetivo. Então, a diversidade é importante, e em dosagens maiores ou menores, dependendo da empresa, do que ela faz, do perfil dela. Porque olhares diferentes trazem observações diferentes e contribuem de uma maneira. Agora, se você trouxer essa diversidade, sem que dentro da diversidade você também coloque a meritocracia, você pode trazer pessoas que não contribuem, porque simplesmente você está buscando a diversidade, né? Então, essa amarração que a gente tem que fazer é que é o maximalismo. É uma coisa abrangente, ambiciosa, mas extremamente factível, tá. Eu uma época era conhecido na minha equipe como o chefe EC, Esse EC, porque eu reunia as pessoas e falava: "Bom, nós temos um problema na Air, nós estamos com um problema na gráfica que está fazendo isso e não sei o quê". Eu falei: "Bom, e se?". Ele fala: "E se o quê?". Eu falei: "Bom, e se? Pra mim se tem um problema, e se?". Aí eu falo: "Bom, e se a gente procurar outra gráfica?". "Ok, procurar outra gráfica". "E se?". "Ah, mas outra gráfica pode ser mais cara". Aí então, você tem que fazer as pessoas se questionarem, refletirem e pensarem. A partir do momento que ela absorve isso e que ela já sabe que ela não vai responder a uma ordem, ela vira contributiva e isso gera um pertencimento é. que é o que vale. Eu jamais teria feito a MTV, jamais, sem o pertencimento de todo mundo. As pessoas se matavam para trabalhar na MTV, sabe. Eu juntei, montei equipe, comprei um prédio, fiz a reforma, não é. Foi um trabalho gigantesco, mas num sucesso avassalador. Mas sem aquelas pessoas eu não faria. E aí você fala assim: "Quem era a pessoa conhecida que foi para lá?". Ninguém. Foi um canal de televisão que não contratou nenhum famoso. Nós lançamos só com Que pessoas seria o caminho desconhecidas. mais fácil, né. Mas Mais talvez não teria o resultado. mais fácil é você procurar os famosos. É, Muito mais fácil. Muito mais caro e mais difícil de ter o pertencimento, é. Não tem o entendeu. resultado que Eu sou um teve, seguidor, provavelmente. eu não sou pertencimento. É. Porque tem uma outra coisa que a gente trata também, que é eu não quero me alongar, você me dá um chute aqui Não, embaixo pode que eu tô continuar. baixinho. É que eu tô vendo aqui o meu roteiro, mas pode continuar, tá muito bom. Eh, como eu mexo com comunicação, o que que acontece? O espectador mudou, É. então o espetáculo tem que mudar. O espectador hoje não quer acompanhar. Quando eu comecei a fazer televisão, a gente sentava, pegava o roteirista, o redator, o dramaturgo, o diretor de arte, o cara da cenografia, ou não sei o quê, e a gente construía uma história. A Globo era a única que fazia pesquisa constantemente, então a gente ia atualizando a história, mas a gente construiu uma história para as pessoas seguirem.
Hoje ninguém quer seguir história. A história precisa me impactar de alguma maneira. Eu tenho que conseguir ressignificar parte daquela história para a minha vida. Então você tem que construir personagens que eu me identifique ou minha vida tem alguma coisa a ver com aquela. Então a construção das histórias não são uma narrativa, é uma construção que tem a participação do espectador, porque o espectador, hum, ele quer participar, porque a gente pega o teu celular aí, você diz gostei, não gostei, É, vá para aquela parte, vá não sei o quê, faço um grupo, tiro o grupo. é um clique, né? Não, é participar, eu dou opinião, eu falo com os outros. Agora, você quer que eu fique seguindo uma história que eu não tenho nada a ver, que não fala comigo, só porque é uma história interessante? Esse é um ponto interessante, até conectar a próxima pergunta, Marcos, Uhum. falar para a nossa audiência o quanto é importante, né, esse livro nesse momento da era da IA, em que tem muito as pessoas acharem que a IA vai responder tudo. E você já trouxe elementos aqui importantes do protagonismo das pessoas, né? E aqui nessa série, nesse podcast, a gente fala como os livros contribuem na carreira. Então, você já trouxe Nossa. aqui grandes insights, e aí fica aqui o reforço para nossa audiência, do quanto cada profissional nas empresas precisam ser protagonistas. E eu queria encaixar aqui, eh, qual na sua visão, uma confusão, né, entre maximalismo, acúmulo, caos, como esse livro separa uma coisa da outra? E quem mais pode se beneficiar do livro em si? Olha, o caos é uma consequência da ausência de direção. Boa. Se eu não tenho uma estrutura para dirigir, eu tenho caos. Ah, Muitas vezes ele nem é percebido, mas o caos existe. E quando você tem uma coisa autoritária, hierárquica, não sei, não há uma direção efetiva, embaixo é um caos. Quem está em cima mal percebe. Mas o caos é a ausência da direção. E então, essa é uma confusão que as pessoas falam como maximalismo fosse uma coisa que o exagero que poderia gerar o caos, ao contrário, não é? É da análise da coisa e da separação e da orientação que você gera, a estrutura que vai colocar a empresa para funcionar. Então esse é um livro que foi escrito para gestores. boa. Esse é um livro que foi escrito para as pessoas que estão participando da vida ativa da empresa e para aquelas que querem participar, não é? Independentemente do cargo, né? Independente do cargo. É, legal. Eu quero participar, eu preciso então estar atento a quê? Não adianta eu ficar atento ao relatório só que eu recebi, eu decorar o relatório para reunião com o seu relatório de cor. Todos sabem, É, todos sabem. é verdade. Não é Eu mais diferencial isso. É, nada, tá. nada. O que eu preciso? Pesquisar o resto, ver o que acontece fora, levantar números, estar atento a É diversos. lindo, óbvio, isso é maximalismo, É né? isso. É Interessante. você abraçar o desconhecido, não é? Quer dizer assim, eu uso uma figura que eu digo assim, o CEO da era moderna, qual era a analogia que a gente fazia? Ele era um maestro, ele regia a empresa. Então o que ele fazia? Ele ensaiava com cada departamento, como um maestro ensaia com cada naipe de músicos, cordas, percussão, sopro, né? Então ele ensaia cada departamento direitinho. Ele tem uma partitura que todos vão seguir, mas eu ensaio em cada um e depois eu vou reger para que esse todo soe uno. Isso é o segredo da regência e do resultado, que é que tudo soe uno. Hoje não tem partitura. Você continua com seus, mas não tem partitura. Por quê? O meu planejamento de 5 e 10 anos, tudo bem, se eu for uma empresa de mineração, eu tenho que fazer e vou revendo ele a cada 3, 4, 5, 6 meses. É, Mas eu sei que eu vou levar 20 anos para recuperar o dinheiro. Isso não quer dizer que eu tenha um plano, um prazo, um plano feito, estipulado, do que eu vou fazer nesses 20 anos. Não, eu vou ter que ir mudando o tempo inteiro. é. E quanto mais atual e mais dinâmica for a sua empresa, mais isso é importante. Então, o CEO hoje não é mais um maestro.
Ele não tem a partitura, ele não consegue fazer com que cada parte da empresa aprenda aquela partitura, porque aquela partitura vai mudar, É dinâmica, né? ela é dinâmica. Então eu digo que hoje o CEO tem que ser um explorador ágil. O caminho é desconhecido, não tem mapa, ele tem uma bússola, mas ele não tem mapa. E ele precisa fazer com a união de todos, porque como não há saída, uma pessoa sozinha não consegue ver os caminhos e procurar todos os caminhos. Por isso é que precisa dessa emancipação. Porque eu vou achar muitos caminhos com a minha equipe. Achar que eu sozinho acho os caminhos é uma pretensão irreal, ilusória, entendeu? Então é isso que trata o maximalismo, de abraçar essa diversidade, abraçar todo mundo, emancipar, né? E basicamente é isso. Interessante. Deixa eu até aproveitar aqui, a nossa audiência, Marcos, ela tem jovens, tem pessoas que já são executivos, experientes, e que a ideia do nosso podcast, o nosso programa é ajudar na carreira. Então fica bem claro aqui, independentemente do seu cargo, se você até Ah, sim. estagiário, está começando agora, Estagiário é o mais importante. se você começar agora com essa visão vai ser muito boa e já fica o convite aqui, você pode ir lá no site da editora Brasport, tá lá como lançamento esse livro, já garante seu exemplar, pode também na Amazon, está esgotado como eu falei, mas já vai ser recomposto o estoque, vai ter um super lançamento, eu vou até antecipar o lançamento, dia 18, né? 18 de março. 18 de março, em São Em São Paulo. Paulo. São Então Paulo. aproveita, no final desse episódio a gente vai ter lá mais detalhes do lançamento, horário, local. Então aproveita para você garantir o seu exemplar e sair do óbvio. Esse é o convite do Marcos. Deixa eu ver aqui o meu roteiro. Eu sou muito do roteiro não, mas eu tenho que acompanhar, né, Marcos? Senão eu vou me enrolar aqui. Não, vamos lá. Queria que você colocasse assim, vamos pensar, considerando que nós temos aquele leitor que está começando a carreira, aquele profissional já experiente e um executivo. 3 públicos. Do que você colocou no livro, o que cada um desses 3 perfis poderiam se beneficiar de imediato, assim, colocar na prática amanhã o que aprendeu no livro? Bom, a primeira coisa é o comum aos 3, Boa. buscar mais opções, Opa, então para todo para mundo, todo mundo. não se limite a poucas opções. Não, Busque mais opções, busque mais excelente. opções. Pesquise, olhe, analise. Aí a inteligência artificial pode te ajudar, mas nunca te ordenar, né? Excelente, pode ajudar, mas nunca Nunca te ordenar. ordenar. Porque a inteligência artificial, ela obviamente foi construída para que você se sinta muito bem com ela. Então, provavelmente, na sua vida inteira, você jamais receberá tantos elogios quanto pela inteligência artificial. Muito bem, ótima decisão, continue Essa é fazendo. uma verdade. Então, aquilo Sempre te elogia. Então, o que acontece? Isso te leva a você acreditar que está tudo certo, porque, porra, inteligência artificial, o negócio está dizendo que está maravilhoso o que eu estou fazendo, é óbvio que está certo. É verdade. É mentira. Então, jamais aceite o começo. A inteligência artificial é uma ferramenta. E é uma ferramenta que, se você não souber dar para ela um monte de coisas, sabe? Vou dar coisa simples assim. Não pesquise na internet. Pesquise em artigos acadêmicos, livros consagrados e tal. Porque se for na internet, vem um monte de mentira que está correndo lá dentro. Sem base nenhuma. Aliás, na Base- internet, tem uma brincadeira que a gente faz agora, os cientistas do Instagram, né? A pessoa estuda um pouquinho e fala uma coisa que como se fosse verdade absoluta, né, mano? Tem gente que faz terapia com É. IA, entendeu? Desejo a todos uma boa saúde mental, mas acho difícil. Então, ótimo. A primeira, para todo mundo, como Para você todo bem falou, mundo, é ter isso. mais opções. Ter mais opções. Excelente. E não é procurar, é achar. Achar.
Não é com a cabeça de seguir um raciocínio Abre a fixo. mente. Abre e joga mais coisa lá dentro, aí você vai carafunchando. Virão ideias loucas, mas a Virão. combinação entre elas vai dar bom. E isso numa equipe, que você tenha 5, Nossa! 7 pessoas, você vai ter uma mesa cheia de ideias, loucas, não loucas, e você misturar, você vai ver uma coisa nova. Não, líder principalmente não julga, Não julga. E acolhe a dá ideia. liberdade, acolhe e Isso. estimule as pessoas a procurarem, emancipe, não é? Eu nunca, por exemplo assim, o currículo é importante? É, é muito importante. Então o que o cara já fez, onde ele já foi e tal. Só que hoje em dia é muito importante também o que a pessoa traz dentro dela, a contribuição, a vontade de fazer, de contribuir, não é? Isso tem um peso muito grande, porque hoje essa, vamos dizer, essa geração mais jovem, ela foi criada num acomodamento muito forte, numa simplicidade muito grande. Então, é difícil de trabalhar. Então, hoje é muito importante montar uma equipe diversa, mas basicamente com mérito, com conhecimento, mas buscar o engajamento, não é? Eu, como a gente falou, quer dizer, eu também montei a primeira TV a cabo do Brasil, né? A primeira TV a cabo fui eu que montei, o primeiro museu imersivo e tal. Fiz peças de teatro, também Até peça de teatro você fez? fiz. Eu produzi 2 Interessante, peças de teatro, interessante. é, e uma delas foi engraçada. Eu quando tem um fato, por isso que a gente diz assim, que uma coisa que eu coloco muito no livro, e vale para todos também, é ter propósito. O propósito é que nos move. O propósito tem que ser algo. Eu tenho um propósito de ajudar, eu tenho um propósito de crescer na vida, eu tenho um propósito de trabalhar em equipe, eu tenho um propósito. Os propósitos são fundamentais, não só para a empresa, para as pessoas. A empresa tem propósito hoje, não é? Então, se você for trabalhar na Natura, já saiba que você tem que ser a favor da preservação ambiental, da preservação dos povos ribeirinhos, para a preservação da agricultura de subsistência, porque esse é um propósito da empresa, ela vive disso. Então, a gente tem que olhar hoje para o mundo não mais com uma troca, é uma troca com contribuição. Só a troca vale muito pouco. Então, se você vai trabalhar num lugar, contribua. Contribua. Se você não contribuir, você vale pouco. Interessante isso, né, Marcos, nessa era da IA, né, que parece que tem todas as respostas, a humanidade ela se fortalece e quando a pessoa contribui, quando ela quer fazer o melhor para quem está ao redor, faz diferença. Agora tem um ponto que você falou que eu lembrei agora, eu tive sábado agora, aqui no Rio de Janeiro, a Suzana Vieira está com uma peça, Uhum. bem divertida, eu fui assistir. Está com 80 e tantos anos ela, e com aquele brilho nos olhos que você falou, que independe da idade, né. Se a pessoa tem aquele brilho nos olhos, aquela vontade de contribuir, ela estava lá, com uma energia enorme, então, essa mistura, né, jovens, pessoas mais experientes, desde que tenha essa atitude é o que importa, né. Eu vou eu digo para eu digo assim, não está no livro obviamente, que é uma coisa mais pessoal, mas vou contar aqui. Eh, a minha vida mudou aos 20 anos, quando eu fui na Children's Television conhecer. Eu trabalhava na Globo, né, fazia o Vila Sésamo, Children's Television, né, que produzia o Vila Sésamo. Eu estou falando dos anos 72, 71, 72. Só tinha, a gente pensa Estados Unidos, 8 anos que tinha sido proibido separar a criança branca de preta em ônibus de escola. Olha isso, Estou falando, entendeu? Você não via uma pessoa de outra cor juntas. no balcão, na recepção, não tinha. E quando eu entrei na Children's, era um ambiente muito diverso,
muitas pessoas pretas, muitas pessoas brancas também, mas aquilo me causou um espanto. Quando eu fui fazer a reunião lá com o diretor, ele falou: "Você achou aqui diferente, né?" Eu falei: "Olha, eu sou brasileiro e se você fizer o meu DNA, tem índio, tem preto, tem branco, tem europeu, eu tenho de tudo, Tá no sangue eu já, tenho né. tudo". É. Então, agora eu me espantei. Ele falou: "É, nós somos um braço do Black Power, nós temos uma ligação com o Black Power". Eu olhei e falei: "Espera, isso aqui é um programa infantil, né". Eu falei assim: "Black Power?". Ele falou: "É, o Black Power tem 3 correntes. Uma corrente dos Panteras Negras, que queriam a revolução, ia tomar a coisa poder preto. Tinha o Malcolm X, que é talvez a figura mais conhecida da revolução do Black Power, que era o panafricanismo e tal. E tinha esse pessoal da Children, que eram universitários, professores, e queriam dar condições para que uma criança preta subisse. Interessante. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, quer dizer, eles ensinavam com música, com desenho animado, porque a criança preta ficava sozinha em casa, não tinha ninguém para auxiliar, e quando ela chegava na escola tinha uma grande diferença de conhecimento, vocabulário, tudo. Mas o que me chamou a atenção, que mudou minha vida, é porque ele virou e falou assim: "Olha, mas a gente tem uma agenda secreta". Eu falei: "Pô, o programa do Black Power agora uma Você se agenda assustou, secreta? né. Opa, que Estou na história é essa? CIA? Onde eu estou que tem uma agenda secreta?" Ele falou: "Eu vou te contar, mas fica aqui entre nós, porque nós já saímos", se não me engano foi Massachusetts, eu não me lembro qual o estado, que o Vila Sésamo foi tirado do ar, porque as pessoas eram tratadas como os iguais, sendo imigrantes ou não. Eu falei: "O que é? Estou falando dos Estados Unidos, as pessoas acham que é a democracia maravilha", né. É. Mas eu falei: "Mas qual que é?", eu me emociono até hoje quando eu lembro dele me contando isso. Eu falei: "Mas qual que é a venda secreta?". Ele falou: "Fazer com que uma criança preta se sinta valorizada". Aquilo para mim mudou minha vida. Eu falei: "Esse era o propósito, dar fazer com que uma criança se sentisse não humilhada, não segregada, não separada, mas valorizada". Eu voltei, fui no Boni e falei: "Porra, Boni, eu quero fazer uma pesquisa com o Vila Sésamo". Ele falou: "Faz, Marquinhos". Aí a gente foi nas escolas, colocando Vila Sésamo nas televisões e medindo a criança que via, que não via, o que que a gente conseguia fazer para melhorar e tal. Mas então por isso que o propósito é muito importante. Ele está na capa do meu livro, né? Para viver com propósito e intensidade. O propósito é o que move a gente. O Verdade. dinheiro move? Move. Mas o propósito tem que ficar junto. Para a gente progredir com ética, com dignidade, com conforto, né? E claro que o dinheiro está envolvido, não estou dizendo que É, o dinheiro vai dar o conforto, né, mas o propósito ele move o mundo, né, Marcos. Excelente. Olha, adorei, a gente está chegando na reta final aqui, é um papo, assim, muito profundo, eu sempre falo para nossa eu audiência, espero né, que não Marcos. tenham dormido todos com me ouvindo. Com certeza que não. Eu queria dizer o seguinte, que eu sempre reforço para nossa audiência, é que um livro, ele tem uma profundidade que você não vai encontrar em lugar nenhum, né, Não. porque, rede social é muito superficial. Pode ter conteúdo bom? Pode, mas aqui, normalmente os autores de um livro, né, Marcos, assim como você bem fez aqui no seu, coloca o que a gente tem de melhor, né, a gente coloca 20, 30, 40 anos de experiência do que a gente viveu, do que a gente errou, do que a gente acertou. Então, assim, fiquei bastante feliz com a sua participação, mas não acabou não, a gente tem ainda o próximo bloco, que eu queria que você, colocasse aqui, algo que eu não te perguntei, algo que ainda não te perguntaram, o que você queria compartilhar para nossa audiência, algum É aprendizado, alguma ótimo. experiência, fica à vontade. Segundo bloco é imediato? Sim. Isso, já Nossa, pode começar. então eu ia até apenas dizer que quando você falou do livro, quando vocês pegarem o meu livro, vocês vão ver todas as referências bibliográficas do que eu falo. Excelente. Porque, eh, um livro eu não escrevi o Maximalismo para ele existir além de mim, não que ele tenha que existir em mim, mas ele em si só tem relevância se as pessoas o absorverem, ele em si, É. entendeu?
Então, as referências, se alguém, por exemplo, eu eu falo muito a diferença entre o explicador e o emancipador, isso é Rancière, é um filósofo Tem francês, base, né, tem entendeu? base. Então, quando você vai lá, tá lá qual é o livro, qual que foi, Legal, tá lá no entendeu? final, excelente. Não, eu A gente abaixo de cada gosta capítulo, tá lá. ah, legal, boa. Então, o que às vezes tem assim, para se aprofundar no assunto. É, isso é muito importante. Por quê? Ah, o grande diferencial nosso no diálogo é o conhecimento. Não só o conhecimento adquirido através do livro, mas como o conhecimento adquirido pela nossa cultura. É, Então a gente saber preservar a cultura, tudo isso é um instrumento para você conversar e interagir, que é fundamental na vida coletiva, seja familiar, seja empresarial, não é? Eles falam: "Mas o que que você acha?" Assim, por exemplo, eu falo assim: "Meus amigos, eu me mato pelos meus amigos", entende? Por quê? É fundamental para mim, a minha família, o meu trabalho, não é? Ter vindo aqui, isso tudo é o que faz. Então o que eu gostaria de colocar, a gente tem uma noção, porque você fala: "Fulano de tal", agora tem essa cientista aí que tá o remédio para diminuir o problema da da interrupção nervosa na coluna, ou alguém que inventou não sei o quê, e você acha que foi uma pessoa que fez aquilo. Não, aquilo é o saber acumulado é, de muita gente. Muitas pesquisas que foram feitas antes foram usadas, muitos testes, muita coisa. Quer dizer, é o trabalho coletivo que faz as coisas. Então, eh, uma inovação não nasce de uma pessoa, ela nasce de um grupo, não é. E hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue, eh, não, com a internet, né, a gente consegue, conversar com pessoas do mundo inteiro. é. A gente consegue pesquisar com muita facilidade, não é. Tem sites especializados só em pesquisas acadêmicas, não é. Então tem sites especializados em pesquisas científicas e muita coisa. A gente tem um acesso muito grande. Mas aí a gente vive um contraditório, né. Eh, nós nunca fomos tão abertos e demos tantas opções, mas também nunca fomos tantos tribalistas. É, Você é desse lado, eu sou desse. Você é aquilo, aquele é o outro. Quer dizer, apesar da gente hoje poder ter um mundo na frente, a gente está se enclausurando em polos, não é. Acho que aí é uma outra coisa que o maximalismo é contra, que prega, quer dizer, que é essa abertura, porque se você se basear na sua vida, que a tua satisfação é o like, é a pessoa que te deu e você se encantar por isso. Eu entrei num grupo, o grupo me promoveu, teve mais likes. Aí daqui a pouco eu tô cada vez mais radical naquelas teses que não tem nada a ver comigo, mas a minha serotonina eu tô descarregando, tô me municiando de prazer e de alegria, diabo num like, troca por um beijo, a vida é muito mais do que um like, né, porra, pelo Marcos? amor de Deus. E a gente ficou muito preso. E o É, medo da internet que eu tenho, da internet não, da IA, que é uma coisa a ser questionado, tudo que o homem inventou sempre gerou novas empresas, novas ideias, novos empregos, novos ramos. Eu ainda não sei que indústria a IA vai gerar, mas o carro gerou indústria, o telefone, o computador, se falar, gerou mais coisa, mais coisa, mais coisa, né. é. Então a gente tem que usar com parcimônia e preservar a nossa identidade e buscar o propósito. Excelente, muito bom. Boas reflexões, é que a gente sempre fala aqui, né, a carreira, ela não é só o lado profissional, né, tem um lado humano, então, com certeza essas reflexões aí ajudarão bastante. Queria que você deixasse uma mensagem final com redes para as pessoas que quiserem continuar essa conversa contigo,
falar novamente do lançamento, fica à vontade para uma mensagem direta para a nossa audiência, Marcos. Ok. Bom, o livro será lançado dia 18 de março em São Paulo, no Shopping Iguatemi, na Livraria da Travessa, numa livraria. O qual eu agradeço muito a Brassport, né, porque falando: "Onde você quer lançar?" Eu falei: "Olha, num lugar próximo da onde estão as pessoas que mais se interessam, que é agência de publicidade, empresas de marketing, grandes empresas, corporações, coisas financeiras, e tá todo mundo naquele eixo ali da Faria Lima." É, Diz agora até que o PCC, né, mas não é eles que eu busco aqui. Agora fala em Faria Lima, você lembra das notícias. Mas é isso, entende? Então, eu acho que a gente tem que ter, uma visão participativa, uma visão integradora, não é? A gente não pode, ficar passivo, a gente tem que ser ativo, não é? Ativo na nossa vida, a gente às vezes está mais ativo falando com quem está longe do que com quem está perto, é. não é? Então, e eu no livro tem uma coisa interessante, vou falar aqui uma última coisa. Eu virei uma hora e falei assim no livro: "Bom, mas como é que eu vou dizer quem é um maximalista?" Eu fiquei pensando: "Como é que eu vou dar um exemplo de um maximalista? Eu falo de uma pessoa viva, ninguém conhece, ninguém sabe. Quem que é o maximalista? Vou falar de mim? Já falei, Sherlock Holmes." Sherlock Holmes. Então eu faço um capítulo em que eu apresento um maximalista. No começo eu não digo que é o Sherlock Holmes, mas vou dando as características, porque o Sherlock Holmes, ele não baseava para descobrir quem foi a pessoa que causou aquilo, simplesmente na pegada, na impressão digital ou na entrevista. Ele via o lado cultural, o aspecto de onde ele veio, a família, a viagem, não sei o que e tal, né? A música, a cultura que ele trazia, o que que era daquela época. Então eu falei assim, bom, eu usei como figura de Interessante. metáfora, assim, quem seria um maximalista. Aí eu peguei uma pessoa de ficção, mas que é de domínio público, né? É, e só resolvia casos quase impossíveis, Quase então ele impossíveis, e usava o ele usava maximalismo. abrindo tudo, porque as pessoas olhando só aqui não Não conseguiam vão ver nada. enxergar. É interessante, foi uma ótima sacada. É, Excelente, meu amigo, adorei estar com você aqui. eu também Aliás, amei. deixa eu te elogiar aqui, você foi um autor, assim, muito fácil de trabalhar, no sentido de ser colaborativo, você praticou o que você ensina. Mona Lisa te elogiou demais no trato desde o início até o final do Ela é uma livro. figura maravilhosa, A equipe de diagramação, o Naldo, a Glaze que está tocando o inglês. seu lançamento, o pessoal te elogia bastante, então queria te parabenizar aí. Cá entre nós Obrigado. tem autor que é difícil, dá um trabalho para a equipe, você não, foi uma pessoa, assim, super agradável, deu tudo certo no livro, Eu parabéns mais uma eu vez. vou assim, se eles me elogiam, é imerecido. O meu elogio para eles é merecido. Eles sempre que eu perguntei, eles responderam, sempre que eu falei: "Eu tenho uma dúvida", eles falaram. Eu falei: "Eu não quero isso, eu quero aquilo." Foi tudo, tudo, tudo. O design da capa, o não sei o quê, você vê que eu botei um labirinto aqui no começo. E aí foi eu só tenho a agradecer, e foi uma coisa muito importante para mim, Que que legal. eu tenho muito a agradecer. E pra gente foi muito bom também, sim, foi prazeroso, a palavra é essa, foi prazeroso estar com você nessa caminhada, que está só começando, com certeza esse livro vai contribuir com muita gente ainda, então muito obrigado e Eu te parabéns. E agradeço, obrigado muito por ter vindo obrigado. São Muito Paulo. obrigado a todos. Excelente, então você que acompanha esse episódio ao vivo, se você quiser colocar alguma pergunta também, eu vou colocar lá no meu LinkedIn, marcando o Marcos Amazonas. Isso. Você usa Instagram, só LinkedIn, o que que Eu você estou usa? remontando meu Instagram inteiro, Tá, já tem então no já LinkedIn, LinkedIn qualquer, Marcos Amazonas? o LinkedIn, Marcos Amazonas. Marcos Amazonas no LinkedIn, eu vou te marcar, que essa live foi transmitida pelo meu LinkedIn também, vou te É. marcar lá. No E Instagram é Marcos Amazonas Oficial, mas eu estou mexendo nele, ainda vou levar tá, umas 2 semanas para acabar tá ele. bom, mas vai permanecer Marcos Amazonas Vai. Oficial. Então pode seguir aqui o nosso autor, Marcos Amazonas Oficial. E você que está acompanhando ao vivo, lembra que a partir de agora, toda quinta-feira, a gente vai fazer os episódios do Livros na Carreira, também aqui no meu LinkedIn e na Digital Edu, que é a plataforma aí de conhecimento que ajuda bastante pessoas. Se você está chegando nesse primeiro episódio, você pode ir lá
no Spotify, Livros na Carreira, para conferir também os outros episódios com os outros autores. Então, a gente se encontra na próxima quinta-feira, 9 da manhã, em mais um episódio. Até lá!